Boa tarde, Marcos da Costa. Tarde. Está se reelegendo agora, né, para próximas eleições da OAB São Paulo. E para começar, gostaria que você falasse um pouco das propostas da Chapa 11. Nós estamos encerrando nossa primeira gestão, 3 anos de gestão. Nesses 3 anos foram muitas atividades. Nós começamos a gestão, primeira semana, já com uma discussão com o Tribunal de Justiça, que quis reduzir o expediente forense, reduzindo 2 horas o expediente forense. Nós temos 20 milhões de processos, e certamente não seria diminuindo o expediente forense que iria dar conta desse número gigantesco de processos. Em seguida, tentou, depois que nós conseguimos uma liminar para manter o horário, tentou diminuir o atendimento ao advogado, o expediente de atendimento ao advogado. Nós fomos ao Supremo Tribunal Federal para conseguir garantir a manutenção do expediente. Em seguida, tentou permitir que cartórios pudessem fazer a conciliação, que seria um absurdo, porque cartório não tem vocação para isso. Então, foram 3 anos de muitas atividades. Nesses 3 anos, algumas iniciativas foram adotadas aqui para São Paulo e que precisam ter continuidade nos próximos 3 anos. Um exemplo, o projeto que criminaliza o exercício ilegal da advocacia. Se você promove alguma atividade ligada à medicina sem ser médico, é crime. A mesma coisa em relação à odontologia, mas em relação à advocacia, não. O exercício legal da advocacia não é crime hoje. Ele é uma contravenção penal genérica de você exercer uma atividade regulada sem ter autorização para tanto. Inclusive, teve no meio do ano uma polêmica envolvendo o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que classificava a OAB como um cartel e queria até tirar a autonomia da OAB, extinguindo, inclusive, o exame da ordem. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Profundo desconhecimento da história do Brasil, não digo nem da história da ordem, da história do Brasil. A ordem e a advocacia contribuíram de forma decisiva em todos os momentos importantes da história do Brasil, desde a época do Império, passando pelos momentos importantes da nossa República. Só para citar um exemplo, foi a ordem que promoveu, junto com a Associação Brasileira de Imprensa, o período de impeachment, que levou ao impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Só como exemplo, a ordem, no período de ditadura militar, a atuação da ordem foi decisiva em denúncia das torturas. A ordem foi a primeira entidade, por exemplo, a denunciar que a morte do Herzog não foi suicídio, foi um homicídio promovido por agentes públicos, e a ordem tem servido à nação durante esse período de existência, não só no momento democrático, mas também nos momentos de exceção. Isso tudo é desconhecido pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que, aliás, responde a denúncias gravíssimas nesse momento e tem uma absoluta convicção que, na hora que for promover a sua defesa nessas denúncias, irá contratar um advogado que passou pelo exame de ordem. Essa segunda proposta, a proposta do Eduardo Cunha de eliminar o exame de ordem, seria um enorme atentado contra a democracia nesse país. As eleições da OAB, elas acontecem em novembro, né? Nas últimas eleições aqui na cidade, o senhor perdeu mesmo tendo ganhado no estado. É verdade. Como que você pretende virar esse quadro ou conquistar mais os advogados aqui da cidade? Olha, houve há 3 anos atrás, quando houve a eleição tanto na subseção quanto na seccional, Santos apresentava um quadro que levou a advocacia aqui, como exceção ao que aconteceu no resto do estado, a eleger oposição, tanto na seccional quanto na subseção. Como nós ganhamos o estado, tentamos dialogar, promovemos uma aproximação com os dirigentes da subseção. Infelizmente, a subseção continuou a trabalhar nos 3 anos como se estivesse ainda em período eleitoral. Só para exemplificar, o meu opositor de 3 anos atrás e que é opositor nessa próxima eleição, teve artigos publicados durante os 3 anos da subseção com destaque, teve situações em que a subseção, mesmo sem ter autorização, porque não tem personalidade jurídica, acabou otorgando procuração para esse meu opositor, para que ele tivesse alcançado aqui na subseção de Santos algum destaque. Mas eu tenho absoluta certeza que a Advocacia do Santos, que conhece o meu trabalho, que não é de hoje, eu trabalho para a ordem há muito tempo, um trabalho que eu gosto, que me dá muito prazer, que me permite auxiliar os advogados nessa profissão que é minha paixão, a advocacia. Muito obrigada, Marcos, pela entrevista.
Não sei se o senhor quer deixar algum recado para os nossos... A mensagem é de gratidão, de agradecimento àqueles que depositaram confiança nas últimas eleições, colocando nosso nome na urna, e espero ter, com a dedicação que eu tive nesses 3 anos de gestão, honrado cada voto depositado. E um pedido para que continue confiando no nosso trabalho, depositando o voto na eleição de São Paulo, na chapa 11, que trabalha pela advocacia, e aqui na subseção de Santos, voto na chapa 1, comandada pelo Luiz Fernando.